Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Nailson, sou professor aqui do canal Ensino Total. Então hoje a gente vai gravar mais uma videoaula para vocês, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente nos vestibulares, né? Que nesse caso era Vargas, né? Um período muito importante da história do Brasil e que durou 15 anos, né? Como que vai funcionar então a nossa videoaula? A gente vai tentar abordar, né? Aqueles acontecimentos mais importantes, tá? Para mostrar para vocês. Então, vamos nessa. Antes de entrarmos, de fato, no governo de Vargas, né, é importante falarmos das eleições que aconteceram, né? Então, em 1929, né, teve eleições para presidente no Brasil. De um lado, a gente tinha um gaúcho, né, de aproximadamente 1,70 m, muito autoritário, né, que governava como bem entendesse, né? Esse era o lema de Vargas, né? Do outro lado, a gente tinha Júlio Prestes, né, um candidato filho de coronel e também recém-formado em Direito, né, então tinha bastante experiência para mostrar na política. E assim houve o confronto entre esses dois partidos, né, de Vargas e Prestes. Então, quem sai vitorioso? Né? Júlio Prestes sai vitorioso. Então Vargas, ele queria entrar na política, né? Então ele chega então a Júlio Prestes e o pede uma oportunidade, né, para ingressar ali na política, né, mesmo que seja um cargo muito pequeno, mas ele queria estar dentro, né, daquele cenário do país. Bom, então Júlio Prestes nega a aliança, né, então, em consequência disso, Getúlio Vargas fica muito triste, né, muito abalado, mas ele resolve dar um golpe, né. Então, que golpe é esse? Ele reúne todos os militares, né, e assim eles invadem o palácio onde estava o presidente, né, e coloca todo mundo para fora, né, na expressão popular, né, nós estamos falando que eles tiraram o presidente, né, então aplicaram, de certa forma, um golpe. Ainda nesse cenário, né, da política, é importante entendermos que existia uma república velha, né, o que veio a ser uma república velha. Como o próprio nome diz, né, velho, é algo que está sempre na mesma ideia de raciocínio, né? Por exemplo, essa República Velha envolvia 2 estados no Brasil, né? Nós estamos falando de Minas Gerais, né, que eram produtores de leite, né? E nós estamos falando também de São Paulo, né, produtores de café. Então era uma república que também ficou conhecida como a República do Café com Leite, né? Então como que funcionava isso? A gente tinha basicamente um candidato de São Paulo, né, onde Minas apoiava esse candidato. Então esse candidato de São Paulo governava 4 anos, logo em seguida ele saía, né, entrava um candidato então de Minas Gerais, São Paulo ia apoiar o candidato de Minas, né, então ficava São Paulo e Minas Gerais no poder, sempre alternando. Em 1930, quando Vargas já está no poder, né, a gente vai ter alguns acontecimentos bem interessantes, né, e eu vou citar para vocês a questão de que Vargas, né, ele tinha um poder muito autoritário, né? Quando ele entrou no poder, né, ele resolveu tirar todas aquelas pessoas que eram contra as ideias dele, né? Então, de certa forma, muitas pessoas saíram, né, daquele governo da época. Vargas, estando naquele momento de política, né, de pensar por ele próprio, né, o que fazer com o Brasil, ele vai praticar uma anistia, né? Isso em 1930 a 1934, esse período importante, né, do primeiro governo dele. Então o que vinha a ser a anistia? A anistia era, Vargas pensava, né, se eu estou no poder, eu vou precisar de aliados, né, então eu vou resgatar, né, as pessoas que são do meu lado, né, que me ajudaram, né, a entrar no poder. Nesse caso os tenentes, né, nessa época eles foram presos, né, por ser contra a pátria, né, então Vargas, como sinônimo de anistia, né, que eu já tinha comentado anteriormente, é você perdoar a dívida dessas pessoas, né? Então ele perdoa, né, essas pessoas e assim ele traz todos os tenentes, né, para o seu lado, né? Então ele pensou, né, algo bem interessante, né? Se eu soltei os tenentes, por que não colocar, né, no meu governo? Então todos os tenentes tinham, né, um importante cargo dentro do governo. Vargas também, ele estava em um momento muito importante, né, que era essa questão de governar por ele próprio, né, por pensar como que estava o Brasil, e ele precisava de mais aliados. Então ele vai assim, né,
atrás dos produtores de café, principalmente ali aquela região ali de São Paulo. Então, o café na época, né, ele estava em crise, né? Então, o Vargas manda pegar todo o café brasileiro, né, e assim queimar, né? Então, a procura pelo café ela vai ficar grande e assim ele vai conseguir a aliança com os produtores de café, né? Nessa época também ele vai escrever a primeira carta testamento, né? Essa carta que vai ser escrita na morte dele e tudo mais, né? Então é um momento importante. Revolução Constitucionalista, né? O que veio a ser isso, né? Foi um momento na qual Vargas foi pressionado a fazer uma Constituição, né? Porque as pessoas queriam ter direitos, né? Porque na época só o governo, né, mandava e comandava do jeito que queria. Governo Constitucionalista de 1934 a 1937. A Constituição ela já foi criada nessa época, né? Então é importante a Constituição a gente citar porque ela vai dar alguns direitos importantes. Por exemplo, direito ao voto, né? A mulher ela já vai ter o direito do voto. Nós estamos falando basicamente que as pessoas, né, homens e mulheres iriam ter direito a voto, né? Se os analfabetos? Não, os analfabetos eles não teriam direito ainda nessa época. Foram criadas duas alianças bem interessantes, né, no Brasil, que foi a AIB e a ANL, a Agência Integralista Brasileira, e a ANL, a Agência Nacional Libertadora. Época também de muitas prisões, né? A gente está falando ali de pessoas que questionavam o governo, que iam fazer reivindicações, né, que, de certa forma, queriam um Brasil melhor, né? É o que a população pensava, né, que Vargas ele era muito autoritário, então Vargas mandava prender todo mundo. Bom, nessa época, né, o Vargas ele se sente muito pressionado, né, então ele vai decretar o estado de sítio. Isso que vem então a ser o estado de sítio, né? Estado de sítio nessa época é a época de ameaça, né? O governo estava se sentindo ameaçado, então ele vai praticar isso, né? Então ele vai dar um golpe nele próprio para ele permanecer no poder ainda mais tempo, né? Então nesse segundo mandato é bem interessante essa questão, né? Porque ele anula as eleições de 1937 e assim ele inventa uma carta, né? Ele diz que tem uma carta que os comunistas mandaram para ele, que iriam invadir o Brasil, que iam acabar com a casa das pessoas, né? Então a população se sentia muito pressionada, né? Então ele vai aplicar assim o Plano COI, né? Esse Plano COI é a mesma coisa de que uma carta falsa foi mandada ao governo, né? E assim ele, de certa forma, aplica um golpe para ficar mais tempo no poder. Beleza? Então, prosseguindo aqui, né, em 1937 a 1945 já é o terceiro mandato de Vargas, né? Então, a gente está falando que Vargas, nessa época, ele vai a todos os meios de comunicação, né, no que diz respeito à rádio, TV, né, esses meios importantes da época, ele vai anunciar a ditadura, né? Olha, eu estou fazendo a ditadura, né, eu vou governar do jeito que eu quero e vocês vão ter que obedecer querendo ou não. Então, olha só o momento pelo qual a gente passou. Bom, então o que aconteceu nesse período de ditadura, né? Houve a questão da censura, né? O que vem a ser a censura? Ao pé da letra, censura significa proibição, né? Então, os escritores eles não poderiam escrever qualquer coisa, né? Por exemplo, a mídia não poderia divulgar qualquer coisa, né? Nós estamos falando desses dois meios. O governo de Vargas teria que analisar o que iria passar, né, ali na TV, no rádio, enfim, né, tinha que ter um conhecimento por parte do governo, né, não era todas as coisas que iriam ser divulgadas. Bom, esse cenário também está falando da Segunda Guerra Mundial, né, então é importante a gente citar porque nós estamos na época sendo subordinados aos Estados Unidos, né, então os Estados Unidos eles de certa forma entram na guerra, né, então a gente vai sendo influenciado por eles também. Então entramos na guerra com alguns soldados, né? Não tivemos muito êxito, mas a gente teve, de certa forma, participação na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então a população vai ver com maus olhos, né, esse governo. Então ele vai sair do poder, né? Depois ele vai entrar no poder novamente, né? Mas isso mais à frente de forma direta, né? Dessa forma, ele estava por conta do golpe e assim, né, acaba o primeiro mandato de Vargas, de 1930 a 1945. Por um lado, né, muitas pessoas veem ele como o presidente que levou o Brasil ao avanço,
né, que o Brasil ele cresceu muito com Vargas. Por um lado, ele foi um grande ditador, né, que acabou, né, com a história brasileira, né? Enfim, existem essas duas opiniões, né, no que diz respeito a esse tema, né, que foi abordado na aula de hoje. Bom, gente, eu trouxe para vocês, né, umas curiosidades importantes, né, que eu acredito que muitas das pessoas não sabem, mas que foi as contribuições de Vargas para o Brasil, né, o que ele trouxe de diferente para nós. Né? Ele trouxe a CLT, né, que é o Código de Leis Trabalhistas, que dá direito ao trabalhador férias, seguro-desemprego, né? Enfim, um legado de coisas importantes. Né? A DIP, né? A DIP é importante citarmos, que foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Que controlava tudo aquilo que iria passar, né? Na TV, no jornal, na rádio, enfim. O IBGE, né, ele foi criado também na época de Vargas, né, um importante censo para o Brasil, né, no que diz respeito à pesquisa. Foi também criado fábricas nacionais, né, de motores e a hidrelétrica de São Francisco. Né. Então essas foram só algumas coisas que ele criou, né, tivemos outros também, mas a gente trouxe esses elementos porque é muito importante a gente entender também que não foi só um governo ruim, né? Que ele também trouxe algo de positivo. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de deixar o like, tá? E se inscreverem no nosso canal. Valeu!